Então, olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais esse Giro da Roda do Dharma. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto e a gente tem essa pergunta aqui muito boa, né? Que é, quando eu começo a meditar, eu começo a meditar com a mente de desejo e apego? Então, essa é uma boa pergunta, né? Quando eu faço essa pergunta, o que que a gente pode, então, se dar conta? Que a pessoa que está perguntando isso, ela já se deu conta de que ela tem algum nível de desejo e apego. Então, quando ela se dá conta disso, ela agora ela precisa se perguntar também se, quando ela está sentando para meditar, ela está tentando de fato meditar ou ela está tentando lidar com alguma coisa que ela colocou lá na lista de spam dela, dizendo assim: ah, não, esse tema aqui eu não quero olhar de forma alguma. Isso me dá muito desconforto. Ou seja, ela criou aversão. Por que que eu estou falando disso? Porque quando a gente começa a meditar, a gente começa com aquilo que a gente já tem. Então, quando a pessoa começa a meditar, ela começa com desejo de apego, porque é o que ela tem naquele momento para oferecer. Então, a gente não deveria, em hipótese alguma, se sentir culpado ou se sentir devendo ou se sentir inadequado para meditar. Por quê? Porque é assim mesmo que funciona. A gente começa, senta para meditar. Quando a gente senta para meditar, a gente então vai criar a identidade do praticante. Por isso que muitas vezes as pessoas elas ficam muito preocupadas em ter uma postura A ou uma postura B para começar a meditar. Eu não me preocupo muito com isso para começar. Eu me preocuparia mais sobre o que, como e por que você vai meditar. Visão, meditação, ação. As três afirmações de Garab Doj. Por que isso, pessoal? Porque o praticante ele só vai sentar para meditar se ele tiver a energia direcionando ele para aquilo. Se ele não tiver isso, aquilo é só uma vira Lulu Santos, né? Uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Ou seja, como a pessoa começa por desejo e apego, que é o que ela tem para fazer, ela tem outros desejos e apegos girando ali dentro. Então, uma boa coisa que pode nos ajudar é a gente trabalhar aquilo que a gente chama de os quatro pensamentos que transformam a mente. Eu não gosto muito desse título, não, mas eu entendo que é o que cai bem para as pessoas. Eu prefiro os quatro pensamentos que direcionam a mente para o Dharma. Por quê? Porque, por exemplo, a pessoa vai começar com o primeiro pensamento que transforma a mente. Aí, ó, deixa eu recapitular. A gente quer sentar para meditar e o questionamento foi se quando a gente senta para meditar, a gente começa com desejo de apego. A resposta é sim, mas em hipótese alguma a gente vai se sentir incapacitado de meditar porque começa por desejo de apego. Deu para sacar? Começa com o que tem. É sempre assim, pessoal. Começa com o que tem. E aí a gente vai te ajudando. Então, a gente vai seguir praticando a meditação silenciosa, vai seguir praticando o shamatha, tá? E, em paralelo, a gente vai introduzindo, então, os quatro pensamentos que transformam a mente. Aí, como que a gente faz para internalizar isso? Primeiro, como eu falei, primeiro a pessoa precisa seguir meditando como ela está. Quando ela está seguindo meditando, como ela já faz, ou se ela não faz, ela deveria. Por quê? Porque daqui a 5 anos, se você tiver sorte de ficar vivo, você passou 5 anos na sua vida. Aí é melhor que tenha passado 5 anos com você mais lúcido ou você repetindo os mesmos padrões. É isso, né? Então, o que é que acontece? A pessoa agora então vai.
sentou para meditar. Aí, em paralelo, ou seja, ela vai internalizando aquilo aos poucos. Ela vai desidratando o que alimenta o desejo de apego. Ela não mais vê o desejo de apego como uma coisa ruim, etc, etc, etc. Ela só entende assim, da mesma forma que eu pego um palito de fósforo e tchac, risco ali e surge fogo, eu vou entender como é que surge então o desejo de apego. É isso. Então, para começar, a pessoa então se dá conta do seguinte: ela se dá conta de que ela tem uma vida humana preciosa. Se ela não perceber isso, vai ser muito difícil, porque ela não vai conseguir dar prioridade ao que precisa ser feito. Quando a vida humana preciosa, a pessoa então entende que ela está viva, é uma raridade ela estar aqui, ela cruzou os bardos e está por aqui. Ela entende que ela tem um corpo e que esse corpo, ela precisa então cuidar desse corpo para poder praticar. E se ela não tiver saúde, ela não consegue. Agora mesmo, eu passei quase 5 dias sem trabalhar direito, porque eu sentava para trabalhar e eu estava com uma crise de sinusite muito forte. E quem tem crise de sinusite sabe como é que é. Aí eu precisei sair para uma cidade vizinha, tal, peguei o trânsito, aquele sol quente na cara, piorou. Aí muita hidratação, muita água, remédio, Alegra D, desobstrução das narinas e por aí vai. Isso se a pessoa não receber algo mais grave, né? Como, por exemplo, uma doença terminal, etc. Então, o que é que ela faz? Ela senta para meditar, normal, e ela vai introduzindo então que ela tem uma vida humana preciosa. Ela entende que ela tem as faculdades, né? Ou seja, ela está ali e ela consegue ainda enxergar bem, consegue ouvir bem, consegue escrever bem, que o que ela já tem é o que é necessário para começar a prática. Ela tem um acesso aos ensinamentos na ela tem um acesso aos ensinamentos de forma que ela não precisa, por exemplo, perder tempo mais. Perder tempo não, né? Mas ela não precisa, por exemplo, ficar traduzindo a língua original em sânscrito. Aí ela começa a praticar, e aí o que é que ela vem? Ela se dá conta de que tudo isso é maravilhoso, que ela está num país onde ela pode praticar, por exemplo, nesse exato momento tem países que estão em guerra, cara. É impossível você praticar bem. Não é que é impossível, né? Mas exige muita maturidade para você praticar bem. É você sentar e meditar em meio à adversidade. Aí, ela então se dá conta de que tudo isso é maravilhoso, mas então tem impermanência. É muito importante a pessoa contemplar a impermanência. Pessoal, eu vou pedir desculpas se sair um barulho, mas tem uma construção aqui do lado, tá? Então, quando ela vê impermanência, a impermanência ela precisa ser olhada como um aliado. Ou seja, se as coisas estão indo bem, vai brotar contentamento. Se as coisas não estão indo bem, a pessoa também brota contentamento, porque ela entendeu que a natureza da realidade ela é impermanente. A gente está o tempo todo tentando equilibrar ilhas em meio a um oceano que cresce e desce, nasce e desce, nasce e desce. A impermanência também ajuda, então, a ela entender como os próprios apegos funcionam, né? Porque, vê bem, se a pessoa está o tempo todo sendo alimentada por desejo de apego, o desejo de apego conduz a mais desejo de apego. É assim que funciona. Então, quando ela começa a entender o desejo de apego, ela agora vai se dar conta de que ela é limitada. Pode ver, pessoal, pega aqui esse instrumento mágico aqui, que é o celular. Começa a observar.
quanto tempo tu gasta ali dentro e tu não sente que tu tem um corpo. Tu não sente mais que tem olhos direito. Tu não sente nem que tu tá respirando. E tu fica ali scrollando e parece que aquilo é infinito. Então agora, devido à impermanência e à compreensão da vida humana preciosa, a pessoa tem um poder de transformação, porque ela não quer ter tempo a perder. Ela não quer ter tempo a perder. Ela quer pegar o tempo que resta a ela, aproveitar os momentos que ela tem para poder praticar de maneira mais lúcida, e aí ela se dá conta de que tudo isso é bom. Mas aí surge o karma primário e o karma secundário. Ou seja, ela olha para determinadas situações e ela tem estruturas de respostas prontas. E essas estruturas de respostas prontas parece que aquilo responde por ela. Pode ver. Uma pessoa com um pouco mais de clareza sobre o próprio movimento interno, ela começa a entender muito bem quais são os campos minados, que ela pisa e aquilo estoura. Ela também tem uma clareza total de que aquilo não vem de fora. Ela entende a questão das estruturas kármicas, né? Ou seja, movimentos de energia condicionados a um resultado a partir de olhos, ouvidos, nariz, língua e contato do corpo que produzem mais desejo e apego e, portanto, gera sofrimento. O quarto pensamento transforma a mente. No quarto pensamento transforma a mente, a pessoa então se dá conta de assim, uau, não importa quais são as histórias que as pessoas estão contando. Pessoal, quando eu falo não importa, eu falo de uma maneira assim, que é para a gente precisa ser empático, sim. Mas, independente de cor, gênero, raça, localização, etc., olha bem com cuidado. A gente tem o sofrimento devido ao apego aos olhos, ouvidos, nariz, língua e contato com as coisas, situações, pessoas, lugares, etc. Esse é o primeiro tipo de sofrimento. O segundo tipo de sofrimento é o sofrimento da incompreensão de que a impermanência, ela não é um objeto criado. A impermanência surge justamente porque a natureza das coisas é a vacuidade, mas como a gente não consegue ver isso, a gente então precisa falar da impermanência para seres que se veem permanentes. Então, eu não compreendo a natureza da realidade como impermanente. Eu entendo como se fosse uma rigidez que eu vou então guardar aquilo e eu vou sempre usar aquilo de uma maneira estratégica. E essa maneira estratégica vai me deixar de um modo um pouco mais confortável e menos desconfortável. Então, eu estou em busca da felicidade e desejando evitar o desconforto. Aí, o que é que eu vejo? Eu vejo então que o sofrimento mesmo não é isso. O sofrimento mesmo é o sofrimento do condicionamento à ignorância. O condicionamento ao estreitamento da visão. Então, eu tenho uma visão mais ampla, por exemplo, isso aqui que eu estou falando agora, como essa conversa que a gente está tendo agora, e aí, no final das contas, surge algum rastro de confusão e eu me misturo com aquilo, pronto. É dito e feito. Eu começo então a sofrer. Aí eu tenho então a saída disso, né? Que é entender refúgio e buritito, ou seja, onde que eu estou depositando as minhas fichas. Então, cada tradição vai falar um pouco disso. Quando eu falo tradição também, não é uma coisa que você precisa seguir cegamente. Simplesmente é algo que já está funcionando e que foi trazido como se fosse um princípio ativo de um remédio. Então, cara, se tu tem uma doença, tu tem um remédio, tu quer ficar curado da doença, pô. Tu não quer ficar viciado no remédio. Aí, o que é que tu tem? Tu tem refúgio e Boritita, ou seja, refúgio. Qual é o meu porto seguro? Onde que eu estou depositando as fichas quando a coisa aperta? Aí tu se dá conta de que tem agora a Bodhicitta, ou seja, eu entendo que é possível me mover
em meio às adversidades, às situações, etc., a partir do coração desperto, né? Bodhicitta significa mente e coração desperto. Essa mente mais ampla que, então, além de ter discernimento sobre o que está acontecendo, tem a compaixão. Mas não é, a compaixão aqui não é ser tolo, tá? Compaixão aqui significa você entender tudo isso que a gente está vendo, internalizar os ensinamentos e ainda se dar conta de que, nossa, os seres não precisam sofrer como eles sofrem. Por quê? Porque se eles começarem a internalizar isso que a gente está conversando aqui, o desejo e apego naturalmente vai ser visto como algo menor. Então, é mais fácil você transformar algo que você está consciente ou algo que você nunca teve consciente. Daí a gente então se dá conta, recapitulando o início da conversa, quando a gente começa a meditar, a gente começa a meditar com desejo e apego, mas a partir dos ensinamentos de Shamatha e os quatro pensamentos que transformam a mente, a gente começa então a entender a vida humana preciosa, a impermanência, sofrimento e karma. É natural que a pessoa vai olhar para isso e vai dizer, eu não quero seguir aqui. Então, como é que faz? Aí ela então segue o caminho de 8 passos, né? Primeiro, na verdade, ela entra nas quatro novas verdades e depois no caminho de 8 passos. Aí ela tem então o caminho de transformação que ela tanto desejava, né? E aí o desejo de apego agora não passa a ser mais um objeto de incômodo. Ele passa a ser o próprio caminho. Então eu tomo o desejo de apego como caminho para entender como que ele funciona. É como se fosse mais ou menos uma engenharia reversa. Mas isso aí é papo para as próximas conversas, tá? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, deixa teu like e o principal, escreve aqui nos comentários. O que tu aprendeu desse vídeo e o que tu gostaria que eu abordasse aqui para eu poder entender melhor o que é que eu preciso entregar para vocês, tá bom? Então, eu fico aqui por aqui e até a próxima na Hora do Dharma. Tchau, tchau. Tudo de bom.